Então, está contigo, fica à vontade, depois passa para a gente. Ok, então começamos. Então, eu queria então agradecer, né, a Daniela e a Rose, né, por dedicarem o seu tempo e o seu conhecimento para essa formação, esse ciclo que o pessoal tem elogiado bastante também. E a Eliane pediu também para agradecer a todos e todas, né, imensamente. Ela está de atestado, ela retorna só semana que vem às atividades. Então, em nome do departamento, eu espero que a gente tenha então, uma boa formação hoje, né, o último aula do ciclo, né, e agradecer a todos. Também agradecer ao André, né, como nosso intérprete. Então, vou passar agora a palavra para você, Daniela, e aí qualquer coisa é só chamar, tá? Ok, Rogers, muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Como, né, o Roger já adiantou, então é nosso último encontro síncrono, ou nosso encontro online. O encontro síncrono, né, que até a professora Rose comentou, falando já um pouquinho das mudanças, né, que teremos na EAD. Então, para ser a EAD agora mesmo é considerado somente um encontro síncrono, vai ser considerado, né, como atividade de EAD, porque acho que depois da pandemia, né, houve muitas atividades síncronas foram consideradas como sinônimo de presencial, até porque não tinha como, né, a gente voltar ao presencial, mas acho que agora essas diferenças, né, voltam a ser destacadas mas a gente, se der tempo, talvez a gente converse um pouquinho sobre isso no final, né? Até essas diferenças no síncrono, assíncrono, EAD, online, né? Eu acho que também é interessante assim, a gente destacar esses aspectos, até porque estamos conversando sobre as diferentes formas e maneiras e conversamos muito sobre no nosso curso, né, os diferentes contextos, então, assim, a gente entender também melhor, né, esses diferentes jeitos de fazer que muitas vezes são semelhantes, mas carregam algumas especificidades, né, que é importante a gente conhecer ao planejar, né, o trabalho seja na EAD, seja agora no novo semi-presencial, né, que nós vamos ter também, e mesmo no percentual de EAD, né, nos cursos presenciais. Então, a atividade de hoje que nós programamos, sejam todos muito bem-vindos, né? A ideia é nós socializarmos, nós conversarmos abertamente, trocarmos dúvidas, né? As dificuldades que a gente eventualmente teve, as possibilidades que a gente conseguiu vislumbrar, pensando, né, na educação, nesse conceito, né, que nós discutimos no curso de educação híbrida, na educação à distância, né, e ainda na especificidade, né, da EPT, da educação profissional e tecnológica. Então, organizamos a atividade de hoje, a gente distribuiu, né, o tempo aí tentando de forma mais igualitária, para que cada um, né, explanasse um pouco no que pensou no seu planejamento, quais as ideias que teve, e falasse um pouquinho. A gente programou ali para cerca de 8 minutos, né, para dividir esse tempo aproximado, claro, um pouco menos, um pouco mais, e mais uns 5 minutos para a gente conversar um pouco, né, sobre cada uma atividade. Acho que a gente pode falar de cada uma e já conversar sobre ela na sequência, né, acho que fica mais interessante. Podemos fazer assim. Então, que fiquem à vontade, né, para apresentar só oralmente. Se quiserem apresentar aqui, é só avisar, a gente habilita que a apresentação, né, mostrar a mesma atividade, mesmo que não tenha feito nenhum PPT, realmente não havia necessidade disso, né, é só avisar que a gente libera aqui. Então, a gente começa com o Alfredo, a gente distribuiu por ordem alfabética mesmo, para ficar mais simples, e só teremos uma pequena inversão, porque o segundo a apresentar, como eu já citei ali no início, que seria o Anderson e a Graziella, né? Eles pediram para ficar um pouco mais para frente, então a gente daí vai adiantar. Então, a segunda apresentação vai ser do André e da Janaí, né? Que eles fizeram atividade em duplas. Rose, quer comentar alguma coisa agora? Não, está tudo certo.
Quando o colega falar, é legal se vocês tiverem dúvidas, sugestões, também vamos contribuir, fazer um bate-bola aí, tá bom? Podemos seguir, então. Alfredo, por favor, está contigo. Tá certo. Professora, então eu vou só pedir a professora me colocar como apresentador. Eu vou, de repente, apresentar a tarefa aqui, né? Eu fiz alguns sublinhamentos. E daí talvez valha a pena... Deixa eu ver, compartilhar. Atividade. Você já está como apresentador, tá, Alfredo? Ah, obrigado. Já estou abrindo aqui. Obrigado. Apertar a janela. Vamos na tela cheia, então. Só me confirmem, por gentileza, se já vai aparecer para vocês. Se já está aparecendo aí. Ok, já estamos vendo. Beleza. Vocês estão vendo a minha tarefa num PDF, né? Isso mesmo. Tá ótimo, então. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Então, a minha ideia, deixa eu só contextualizar um pouco, né? Da ideia da atividade. Na verdade, eu sou professor de várias disciplinas dos cursos da área de gestão e negócios aqui do Campus Tubarão, e a gente trabalha dentro de alguns cursos com atividades EAD, né? Existe uma carga horária EAD. Eu procuro, embora eu tenha vamos chamar assim de modelo, né? Nas minhas atividades EAD, eu normalmente preparo para eles para os meus alunos um livro didático com materiais, com textos, com vídeos, com áudio. Já surgiram, e eu não sei como surgiram direito, não sei explicar direito, mas eu sou um cara que sempre estou pensando em fazer coisas diferentes, assim, e já surgiram algumas ideias de aulas, ou de estratégias, né, didáticas para as aulas EAD, e essa surgiu como uma ideia, eu sempre faço algumas anotações, e surgiu como uma ideia, não como uma disciplina, mas como uma estratégia de aula prática, assim, né? Uma das coisas que eu percebi ao longo do curso, primeiro, né, a complexidade de trabalhar com esse tema, segundo, né, o desafio que é fazer essa educação híbrida, né, sair do clássico online ou offline, do presencial ou EAD, e fazer uma educação que potencializa, assim, o que há de melhor em cada uma dessas abordagens, né? Enfim, a partir dessa ideia de uma ideia de aula EAD, eu então pensei nessa atividade, nessa ideia, né, de disciplina, que seria uma disciplina de tópicos especiais em marketing. Uma coisa que eu percebo é que não é todo o conteúdo, né, não é qualquer conteúdo que é possível de ser trabalhado, seja numa aula EAD ou presencial, quanto mais nessa junção, né, da educação híbrida. Então eu trabalhei eu dei o nome dessa disciplina como tópicos especiais em gestão de marketing, onde eu pego alguns tópicos em específico, e eu coloquei aqui destacado, né, comportamento do consumidor, experiência do cliente e merchandising, que são conteúdos ou conhecimentos onde a gente consegue visualizar lá no mercado de trabalho, né, aquilo que está acontecendo, né? Seria possível eventualmente fazer uma visita técnica ao shopping e tudo mais. Daí eu pensei, e aí deixa eu ir direto ao assunto, né? Como é que seria, embora tenha aqui os objetivos da aprendizagem justificativa, eu queria dar um destaque em especial à estratégia principal, que daria fundamento para essa disciplina, né? Então seria uma disciplina onde ela estaria dividida em 10 aulas, onde teria uma aula introdutória, explicando como é que aconteceria a disciplina e o que a gente ia abordar. Nessa aula seria falado sobre aquelas questões de tecnologia, o uso da tecnologia, né? E essa disciplina, seria em 10 aulas, 10 tópicos, seria dividido em 3 módulos, onde os 3 módulos têm mais ou menos o mesmo andamento, assim. Então, por exemplo, né, pegando aqui o comportamento do consumidor, né, após a primeira aula, então, após a primeira aula introdutória, que não é uma aula de conteúdo, aconteceriam 3 aulas, né? A primeira aula, o aluno já faria de uma maneira não presencial, onde o professor teria organizado para ele, né, textos ou materiais onde ele entraria em contato com algum tipo de conteúdo sobre comportamento consumidor,
fatores que influenciam o comportamento do consumidor, por exemplo, as fases do processo de compra do consumidor, ou mesmo os papéis que o consumidor pode assumir ao longo de uma compra, né? E a partir desse conhecimento mínimo, o aluno ia ser convidado a colocar um fone de ouvido e até um ambiente de prática, um ambiente de mercado mesmo, né? E aí eu coloquei aqui essa palavra, eu vou destacar aqui para vocês, que seria feito uma caminhada guiada, né, com os alunos, por exemplo, ao redor, pelos entornos dos corredores de um shopping center. Então eu ia convidar, seja num local específico, onde eu convido o aluno a ir realmente a um shopping aqui da cidade, né, caso os alunos fossem efetivamente da região aqui, e dizia para eles, sentem na frente dessa loja, né, observem por um momento essa fachada, observem os consumidores entrando e saindo, né, e a gente poderia falar sobre um monte de coisa, como a título de exemplo, sobre taxa de conversão, né, taxa de conversão no marketing, a quantidade de pessoas que entram numa loja, numa relação com a quantidade de pessoas que saem com alguma compra efetivada, né, porque boa parte das pessoas que entram não compram, e só uma porcentagem pequena. Então, ilustrar isso, né, ele acompanhar uma pessoa que entra, a quantidade de pessoas que entram durante alguns minutos, em relacionado com as pessoas que efetivamente compram, ele estaria diante ali de uma taxa de conversão, né? Observar andando num ambiente de consumo, seja numa loja, seja num shopping, eu conseguiria mostrar para eles, através do fone de ouvido, né, que os consumidores, por exemplo, eles se comportam de uma maneira, uma maneira, não todo mundo, né, mas de uma maneira mais ou menos parecida. Por exemplo, a título de exemplo aqui para os colegas, né, consumidores costumam andar pela direita dos corredores de um shopping, né? Eles, normalmente, quem vai para uma determinada região, por exemplo, a praça de alimentação, normalmente vai pela direita. E quem volta, também volta pela direita, mas isso faz com que o aluno perceba que a gente nunca vai chocar com os consumidores. Isso porque isso acontece no Brasil e em outros países, que a gente não tem a mão inglesa, né? Porque isso deriva do comportamento de como a gente dirige nas estradas, né? A gente sempre anda pela direita da estrada, né? Então, a partir de alguns conhecimentos específicos, como, por exemplo, né, comportamento do consumidor, experiência do cliente, ou mesmo merchandising, que é o esforço de venda que acontece no PDV, né? Que é o esforço de convencer o cliente a comprar alguma coisa quando ele está lá efetivamente onde ele compra, né? Seriam alguns conteúdos que eu percebo que seria passível de acontecer. De maneira objetiva, então, né? Na primeira aula seria dado aos alunos um conhecimento básico através de textos e vídeos. Nessa mesma aula, só que daí, num ambiente mais prático, ele colocaria um fone de ouvido, e aí eu faria uma caminhada guiada através de algum shopping, através de algum espaço de consumo. Ainda ao final dessa aula, ou para antes da segunda aula, né, os alunos seriam convidados a bater algum tipo de fotografia sobre o que ele viu, ou mesmo postar em fóruns, né, alguns exemplos e aprendizados que ele teve de maneira prática ao longo da caminhada guiada, né? Então, na segunda aula, o professor, então, traria exemplos, né, de teoria explicada e construída de maneira dialogada, além de exemplos que os próprios alunos trouxeram e que postaram nos fóruns, né, através de fotos, através de vídeos, através de observação. Ainda na segunda aula, né, os alunos começariam a desenvolver, a partir de um desafio apresentado pelo professor, uma estratégia de marketing, né? Quem trabalha com marketing normalmente pensa nisso, né? Na configuração das estratégias. Então, a partir do momento teórico, a partir de uma caminhada guiada num shopping, né? A partir de exemplos que todos os alunos trouxeram e construíram junto, né, com as postagens no fórum, o professor teria construído o conteúdo, daria para eles um desafio, onde eles estariam desenvolvendo uma estratégia de marketing, que então seria apresentada já na terceira aula, né? Junto com feedback, junto com um debate de construção em relação ao que os alunos apresentassem. Então, teriam 3 momentos e 3 módulos, né? No primeiro módulo teria uma aula teórica sobre o comportamento do consumidor, uma caminhada guiada, depois teria um desafio em sala de aula, e a terceira aula seriam o feedback e as apresentações dos alunos. Da mesma forma, aconteceria isso com a experiência do consumidor, experiência do cliente e o merchandising, né? Então, teriam 3 módulos com 3 aulas, mais a aula introdutória. Eu imaginei dessa forma, ainda que eu pudesse
apresentar para vocês outras questões, né, de objetivos, justificativas e até da avaliação. Imagino que aquilo que é mais valioso aqui nesse momento, e um pequeno curto, né, é apresentar essas ideias mais globais que eu mostrei para vocês. Então, acho que é isso que eu gostaria de apresentar, e caso tenha alguma dúvida mais específica, eu fico à disposição, tá bom, professores? Obrigada, Alfredo, pela apresentação, pela troca aí conosco. E se alguém gostaria dos colegas de comentar ou de fazer alguma pergunta antes da gente falar, que nós já tínhamos lido, né, a atividade, já conhecíamos a proposta. A gente vai comentando aqui, então, e se alguém tiver, né, qualquer outra dúvida ou comentário, pode fazer também. Sei. Quer começar, Rose? Eu quero ser uma consumidora do contra, quero ir na contramão desse povo. É pela esquerda, né? Eu vou pela esquerda. Nossa, achei bem legal a tua ideia desse passeio aí, né? Acho que tirar o aluno daquele ambiente fechado, poder vivenciar o contexto, né, do qual eles vão trabalhar ou vão trabalhar para isso. Acho que é fazer educação híbrida, assim, levar os alunos para o contexto, né, para um outro contexto que não aquele de sala de aula, pelo menos é essa a proposta que a gente tem visto da educação híbrida. Alfredo, eu sei que o IFSC trabalha com uma proposta crítica de educação, né, de formar sujeitos mais críticos, emancipados, todo aquele discurso lá. Quando você trabalha com essas disciplinas aí de marketing, de consumo, é trabalhado alguma questão em relação ao consumo? Eu fiquei curiosa, assim, sobre, por exemplo, as tecnologias, todo esse poder que as tecnologias hoje, esse fetiche das tecnologias sobre o consumo, ou não? Como é que é isso no curso de vocês? Essa, professora, não é um conteúdo que eu exploro de uma maneira direta, categórica e pontual, assim, né? Essa é uma questão mais ética, né? Assim como, assim, eu entendo que não só o marketing, mas a administração de modo geral e outras tantas ciências que a gente tem, elas são ferramentas que, se utilizadas de uma maneira inadequada, podem gerar bastante problemas, né? Num país onde a gente tem 70%, 80% das famílias endividadas, o papel do marketing, digamos, e do merchandising e do estímulo ao consumo é uma coisa muito complicada, assim, e que é falado de modo geral. Eu não trago, mas é uma reflexão interessante, professor, porque, como a gente viu no currículo lá, não é porque está no currículo que diz como é que é para abordar, ou que a gente tem que abordar mais ou menos, também não é porque não está no currículo que a gente não deva explorar, né? Embora não esteja no currículo essa questão crítica sobre o uso do marketing, sobre a construção de estratégias que estimulam ao consumo, isso vem mais à tona quando acontece alguma coisa específica dentro da construção do aluno, né? Mas é uma coisa que talvez valha a pena refletir com ele, porque a gente tem uma responsabilidade enquanto instituição de ensino e enquanto construtores de estratégias que vão fazer as pessoas consumirem mais, sem dúvida. Eu tive um professor no meu pós-doutorado que uma das compreensões que ele tinha também de educação híbrida é essa questão de a gente trazer para o currículo as grandes questões que nos incomodam mundialmente, né? Como a questão do clima, a questão do consumo, a questão das tecnologias, que isso também era um modo de hibridizar a nossa disciplina, né? Quando a gente recheia ela com conteúdos que são fundamentais para a formação
dos sujeitos, para que a gente possa formar esse sujeito mais emancipado, mais crítico, que faça um melhor uso, né, dos nossos recursos naturais que estão aí. Mas acho que a tua é uma bela proposta, acho que conseguiu chegar numa hibridização, assim, da tua disciplina, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque eu percebo que a gente tem uma cultura, né, uma cultura escolar muito forte, e tantos nossos alunos e a gente, para sair desses lugares, acho que a professora Beth, na webconferência dela, trouxe também esses limites, né? Lá, ela que trabalha numa instituição particular, ela tem que ir para a universidade bater o ponto para depois poder ir para a rua. A gente, pelo menos nós aqui na UFSC, não temos, o que já é muito bom, mas eu vejo que essa cultura escolar, que é tão forte, nossa, desse modelo escolar, que é a gente dentro de uma sala de aula, com aquelas carteiras enfileiradas, tarará, é difícil romper com essa cultura, né, que a gente tem. E muitas vezes a gente, quando propõe uma atividade diferenciada, que a gente não está dentro da sala de aula, naquela aula bem tradicional, às vezes a gente é tratado até como malandro, né? Tá matando aula, assim. Então, é um rompimento mesmo de um modelo, né? E a busca por outras formas, porque ao mesmo tempo que os nossos alunos reclamam muito que não... E a gente vê nas carinhas deles, né? Muitas vezes a insatisfação quando a gente tem aquelas aulas faixa de 4 horas. Haja cadeira e haja bumbum para ficar, e haja atenção para ficar, e a gente fica se desdobrando com as metodologias, né? Então, romper com esses espaços é sempre um desafio, mas e muitas vezes acarreta muito um sobretrabalho para a gente, né? Que é se deslocar, agendar, todo um sobretrabalho que às vezes a gente não tem, mas acho que o esforço vale a pena, assim, porque o resultado sempre é muito legal. Só para compartilhar, assim, eu trabalho com a disciplina de organização escolar na universidade, e agora é uma época que eu estou levando meus alunos para a escola. Me dá um trabalho danado, eles também tem muito trabalho para se mover, para conseguir horário para ir na escola, quando a escola consegue receber a gente, mas o resultado é tão legal de a gente poder ir lá no contexto de cultura, atuação deles, que super vale a pena, né? Todo esforço. Ok, Dani. Você tinha levantado a mão, Alfredo? Quer comentar mais alguma coisa? Professora, não, a gente de vez em quando faz algum tipo de avaliação sobre os nossos... bom, no isso que a gente faz conselhos de classe intermediários e finais para avaliar o andamento do processo pedagógico, né? E é engraçado como... é engraçado e ao mesmo tempo, às vezes, triste, né? Que bom, essa é a realidade que muitas vezes o aluno vê, que ele avalia a porcentagem de educação à distância como sendo algo que ele vai relaxar, que ele vai descansar, né? E eu imagino, em algumas turmas, assim, eu propondo esse tipo de atividade, e por mais que pareça algo, na minha visão, assim, pô, mas isso é muito legal, né? O aluno caminhar no shopping, ele ver, ele escutar um áudio, vendo na prática ali, eu tenho impressão, né, que alguns desses alunos não iam gostar, porque realmente dá trabalho de montar, mas também dá trabalho de fazer. Muitas vezes o aluno acha que é mais fácil, e entendo isso também, porque são alunos trabalhadores e que trabalham 40, 44 horas, às vezes mais por semana, e ainda tem que estudar. E, bom, para o aluno é muito mais fácil pegar ali 1 ou 2 horas de uma noite ou no final de semana e responder um questionário, ler um texto, e fazer, entre aspas, o EAD, né, do que ele efetivamente pegar um transporte até um local onde o mercado está acontecendo, botar um fone de ouvido, prestar atenção, né, dar trabalho para o professor produzir isso,
dá trabalho para o aluno fazer isso, embora eu entenda que o fruto dessa estratégia fosse positivo, eu tenho a impressão de que alguns alunos não teriam esse produto, porque fariam de uma maneira... não fariam, ou teriam dificuldades, ou veriam dificuldades nisso, enfim. Mas é aquilo que a professora falou, né? Não é fácil mudar, mas, enfim, a gente tem que explorar aquilo que tem de mais potencial em cada uma das possibilidades, né? Então, é uma ideia possível de ser feita, resta a gente tentar ir aprimorando aquilo que pode ser melhorado. Você tocou numa coisa bem importante, assim, porque no Brasil, especialmente, a modalidade à distância ela está muito associada ao não trabalho, né? À facilitação do estudo. Eu dei aula durante muitos anos na educação à distância aqui da universidade e eu encontrei alunos nos polos, quando eu fui até o polo, principalmente na primeira visita, que a gente faz aquela apresentação geral da disciplina, que o sujeito botou a malinha embaixo do braço e disse: professora, tu está pensando que eu vou fazer tudo isso? Não, eu vou embora, porque a Uniaselv aqui do meu lado, ela vai me cobrar R$100 e eu vou. Então, assim, pelas características que a gente tem do ensino superior nesse país, que é um ensino praticamente privado, né? Nós, as instituições públicas, a gente é o percentual que chega em torno de, acho que um pouco menos de 20%, os alunos que estão no ensino superior em universidades públicas, acho que não chega a 20 ou chega a 20. Então, a gente tem o ensino superior todo na iniciativa privada, né? Com empresas que a gente sabe muito bem como é que funcionam. E, então, a modalidade à distância, no nosso país, ela ficou muito associada ao não estudo, né? A facilitação do estudo. Eu não preciso estudar, eu só faço uma decoreba e vou lá e faço uma prova ou preencho um questionário. E hoje, com as tecnologias como elas estão, o que de fato esse aluno vai estar fazendo, né? Como é que a gente trabalha? Porque, assim, eu acho que também falar em educação híbrida hoje é a gente também começar a pensar nos recursos que a gente tem usado em sala de aula, que com o avanço da tecnologia, eles já não servem mais, né, para garantir uma aprendizagem de qualidade, porque facilmente você coloca lá na IA e ela vai responder tudo para esse sujeito. Então, assim, como que a gente vai realmente formar sujeitos com conhecimento potente, né? E aí eu acho que essas estratégias, elas vêm para ajudar a gente a sair desse lugar aí da educação bancária, que hoje a IA garante facilmente, né? Que os alunos entreguem suas tarefas e atividades. É isso. Ok. Eu só também agradecer, né, Alfredo, pela participação e parabenizar pela proposta, bastante interessante, né? Acho que atende aos objetivos que a gente se propôs no curso e acho que talvez não dê tempo de discutir, porque, né, o nosso tempo é curto para todos, mas só destacar algumas coisas também para a gente pensar. Acho que quando você cita, né, que nem toda essa observação, que nem todo conteúdo é possível, eu acho que a gente tem que reconhecer, né, quando a gente vai planejar, nem todo conteúdo, ou talvez não só o conteúdo, nem todo objetivo de aprendizagem, né, então depende, assim, tem alguns em que talvez a transmissão, o mais tradicional, em alguns momentos é o que cabe, né, então que a gente também não consegue transformar absolutamente tudo, né, acho que isso também a gente tem, né, o pé no chão de fazer esse equilíbrio, né. Só esclarecer uma dúvida, você falou da caminhada guiada com áudio, a ideia é que você gravaria o áudio previamente, já estaria pronto, tá, só para confirmar isso, então super legal realmente a ideia, e eu acho que também, assim, para a gente pensar, né, que você falou ali, a primeira aula, a gente tem a tendência sempre, a primeira aula é o conteúdo introdutório, né,
Raramente a gente pensa numa primeira aula com conteúdos que trazer primeiro a prática, sabe, ouvir os alunos, ou fazer uma atividade, começar uma aula com uma atividade prática, fazer os alunos irem, né, para um determinado contexto prático, resgatarem as suas experiências, né. Eu falo muito, talvez, em resgatar as experiências, como a gente trabalha com formação de professores, é muito mais fácil, né. Todos os nossos estudantes sempre têm experiências com a escola, então talvez não seja o caso dos cursos de vocês, mas ou que eles busquem experiências de outras pessoas, de casos, né? Hoje com a internet isso facilita muito, e a gente começa uma disciplina com perguntas que os alunos tragam, por exemplo, a partir de determinada prática, né? E a partir dessas perguntas, a gente ir atrás dos conteúdos. Que conteúdos, né, que teorias nos ajudam a responder essas perguntas, né? Inverter um pouco, assim. Eu fiz algumas experiências desse tipo, algumas deram certo, outras não, confesso, mas acho que é uma perspectiva interessante também, que nos ajuda a romper um pouco com essa lógica de sempre, né, começar com um conteúdo já prévio, introdutório, né, e muitas vezes a gente esquece de ouvir o que os estudantes têm para nos trazer, né, as percepções que eles têm sobre aquele conteúdo, não fazendo nenhuma crítica à tua proposta, só que assim, sempre quando a gente ouve uma proposta, né, a cabeça da gente já fica fazendo vínculos e já vai, a gente já relaciona com outras coisas, lembro das experiências que a gente teve também, e foram essas coisas que me vieram assim também ao dialogar, né, porque eu acho que isso que é o legal dessa socialização, né, a gente vai dialogando e vai despertando outras coisas que nem sempre diretamente estavam relacionadas ali na prática, né? Então, mas só para finalizar e realmente te parabenizar pela proposta, mas agora a gente tem que passar para o próximo colega. Obrigada, Alfredo, mas fica com a gente, né? Então, invertendo um pouco aqui a nossa ordem, que o Anderson e a Graziela não poderiam, se o André pudesse, então, adiantar o André e a Janaí, né? Pode Sim, ser? Pode ser. Vocês podem colocar o plano aí? Disponibilizar o plano aí? Posso sim, posso compartilhar sim. Se o Rogers puder me voltar aqui a apresentação para mim. Peraí, eu já vou compartilhar. Janaí, né? Isso. Tá. Pronto. Ah, tá. Você mesma vai abrir, Janaí? Não, vocês aí. Tá, deixa eu só pegar aqui que eu não estava com ela preparado para abrir, mas eu procuro aqui rapidinho. Não, pode olhar. Pega a cadeira aí. Já chegou aqui o André já, fez o plano junto comigo. Ai, que bom. Estão abrindo lá, porque não vai me abrir aqui. Tá uma dúvida, quem é que vai apresentar? É tu, Daniela, ou vai ser a Janaí? Pode passar para mim, que ela pediu para eu abrir. Tá, não, tudo bem, já está contigo, tá? Já está comigo, abri aqui agora, que eu estava na outra tela. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Mas ele só está habilitando para compartilhar a tela, não está para eu baixar o arquivo. É alguma coisa na configuração que você colocou para mim? Mas eu compartilho, não tem problema. Só um pouquinho aqui. Opa. Deixa eu só achar aqui, janela. Bom, enquanto vão abrindo aí, gente, bom, aqui, boa tarde, né? Nós somos aqui do campus Palhoça Bilíngue, e o plano foi feito por mim e pelo André que está aqui. Estão vendo já? Sim. É esse, né? Abrir certinho, deixa eu só fechar aqui o outro.
Opa, aqui. Então, a gente partiu de um curso, né, que tem aqui, de uma disciplina que existe aqui, né, e de um ensino médio. Então, diferentemente de outros cursos, nós temos um curso do ensino médio, né, que foi aprovado ano passado, né, ano retrasado, na verdade, e que tem uma carga horária em EAD. Então, é o curso de design gráfico, né, e essa disciplina que eu ministro, né, e o André me ajudou também, a gente pensando junto como é que a gente podia estar pensando melhor essa disciplina no ensino híbrido, né, para alunos do ensino médio. Né? Então, a disciplina é Fundamentos do Design e História Gráfica, né, onde abarca toda a história do design, né, desde quando iniciou o design, como a gente entende assim, o design mais moderno, né, porque a gente pode ir até desde da questão da pré-história, se a gente for analisar como uma produção gráfica, né, desde que o homem pinta a mão e coloca a mão na caverna, a gente pode entender isso como uma produção gráfica, mas a gente faz um recorte para uma coisa mais moderna, né, mais da área industrial, né, e até os tempos atuais, né, como a gente tem de design gráfico, a produção gráfica hoje, né. Então, essa seria básica, a gente trabalha a questão histórica e a produção gráfica na prática, né? Então, produzir um naming, produzir uma marca, como pensar, né, como aplicar essa marca, como trabalhar mockups, né, as questões enfim, como um pensamento de design deve proceder com os fundamentos, né, que é cor, linha, ponto, luz, né, tudo que quando você vê uma marca, quando você vê Coca-Cola, você vai ver uma cor, você vai ver um tipo de linha, você vai ver um tipo de tipografia, né, um tipo de letra que é utilizado, né, então tudo isso é trabalhado nesse curso, é uma disciplina anual, né, com 80 horas presenciais e 40 horas EAD. Né. Pode ir passando um pouquinho mais aí, subindo. Então, aí está bastante conteúdo, né? A justificativa também tem essa questão de como você pensa, né, um pensamento do designer, né? E aqui seriam as questões das estratégias. Quer falar um pouquinho? Posso. Boa tarde, pessoal. Com relação à questão das estratégias, como a unidade ela tem 80 horas presenciais e 40 à distância, a gente buscou combinar a melhor forma de trabalhar com os dois momentos, né, com os dois tipos de momentos. Então, os momentos presenciais, eles tendem a priorizar a aula expositiva e dialogada, a priorizar a questão de seminários, onde você pode trazer discussões com a turma, e eles podem ser utilizados principalmente ali para orientação de atividades ou orientação do desenvolvimento dos projetos. Enquanto nos momentos à distância, a gente consegue ali trabalhar, às vezes, alguns textos e materiais, com a ideia de questionários, por exemplo, questionários mais para auxiliar o aluno no acompanhamento daquele texto, daquele material, do que necessariamente para a avaliação dele, né? E também os momentos de desenvolvimento e interação de forma colaborativa entre os alunos. Então, a gente enfatiza bastante a questão de desenvolvimento de produções, seja produções textuais, onde a questão do tempo e do espaço, a gente flexibilizando, a gente ganha com isso, né? Porque, às vezes, produzir um texto em sala de aula, num ambiente com 40 alunos, traz os seus desafios, por questão de concentração, de silêncio, tudo mais. E a questão do tempo também, né? Onde o aluno consegue desenvolver esse texto ali no tempo que for mais adequado a ele. De forma similar, a gente tem também a questão do desenvolvimento de projetos gráficos, que vão estar permeando ali a unidade, né? A gente tem, acho que, 3 avaliações que são focadas em produções mesmo, e a ideia é que essas produções sejam, uma delas em dupla, uma delas em equipe, justamente para que exista essa colaboração ali de diferentes formas, né? Por trabalhar em dupla e trabalhar em equipe, ele tem sua diversificação. E também aproveitar o AV ali, eventualmente, para utilizar o fórum em discussões orientadas. Então, a gente conseguiria aproveitar esses recursos sem abrir mão dessa flexibilidade de tempo e espaço. Por isso, os momentos síncronos que foram colocados ali, eles seriam provavelmente a exceção, né? Porque a gente entendeu que, tendo 80 horas presenciais, a gente consegue trazer essa proximidade com o aluno, fazer essas interações síncronas, pensar nas orientações mais específicas para eles nos momentos presenciais. Enquanto os momentos à distância, a gente pode deixar ali para eles trabalharem nas produções e para eles discutirem, dialogarem, procurarem outras coisas, porque essa questão
como é que eu posso explicar isso? A iniciativa do aluno, né, em buscar, em avançar, em explorar a tecnologia. Para a produção gráfica tem alguns softwares que acabam estando envolvidos e a gente não consegue cobrir todas as funções do software para fazer todos os tipos de trabalho em sala de aula. Então, você consegue trabalhar uma base, mas o aluno naturalmente precisa de tempo, o tempo dele, o tempo de pesquisar, porque cada grupo vai querer chegar num resultado específico, vai precisar trabalhar com partes específicas do software. Então, esses momentos à distância, eles conseguem respeitar um pouco mais esse tempo do aluno e a profundidade com a qual ele vai atuar naquele software, no projeto que ele quer desenvolver. Então, a gente procurou distribuir bastante, tem uma lista ali bastante grande, mas é porque a unidade também, ela tem 120 horas, né? Ela ocorre ao longo de um ano inteiro, então ela permite que a gente trabalhe de formas variadas. Sobre os recursos, eles acabam ficando bastante vinculados às estratégias que a gente mencionou antes. Então, entra ali a questão de textos e livros relacionados à área da história gráfica e do design, softwares para produção gráfica e audiovisual, então softwares como Figma, Illustrator, o próprio Canva, uma série de softwares que eles podem ser utilizados nessas produções. Software para webconferência, para aqueles momentos eventuais de sincronicidade, às vezes você consegue fazer, por exemplo, a orientação dos grupos, fazendo um grupo de cada vez, você consegue fazer isso ali com a webconferência, fica às vezes melhor do que em sala, ali com todos os 40 ao mesmo tempo, né? Onde você está orientando um e os outros às vezes estão dialogando. Então, traz isso, além de materiais didáticos mais tradicionais, formato de slides, mesmo videoaulas, textos, tutoriais, que acho que para o uso inicial de software é bem importante, né? Então, os primeiros passos do software a gente consegue desenvolver bem com tutoriais. O tutorial em sala, como cada aluno reage em tempo diferente, quando você vai tentar explicar uma coisa relativamente simples no software, que levaria 20 minutos, como você tem tempos diferentes e atenções diferentes, você acaba levando às vezes 2 horas, porque volta, não peguei aquele passo. Quando você trabalha isso com o tutorial, o aluno consegue ir, voltar, verificar onde ele está, ele consegue seguir aí de uma forma mais precisa, né? Então, acaba ficando menos dispersa a atenção, né? Seja porque às vezes perdeu um passo, ou porque chegou muito rápido naquele passo e teve que ficar esperando os outros e se distraiu. Então, os tutoriais eles acabam atendendo bem esse uso inicial do software. Além do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, onde é possível disponibilizar ali esses materiais, os vídeos, a própria estrutura de fórum, questionários, que a gente consegue utilizar. A proposta de avaliação ela é bem diversificada, então é algo que eu costumo utilizar bastante, a questão dos questionários, mas os questionários mais como apoio ao aprendizado, como diagnóstico do aprendizado, do que necessariamente uma avaliação mais criteriosa, mais rígida. Então, geralmente, costumo utilizar questionários que os alunos podem responder 2 vezes, onde ele responde a primeira vez, ele tem uma percepção, e a gente sugere sempre que ele aguarde ali 1 semana para responder novamente. Então, consegue trabalhar com os questionários dessa forma. Então, você consegue ter um acompanhamento sem ter que esperar aquele momento, às vezes 20 horas, 30 horas de aula depois para perceber sobre a compreensão do aluno. O questionário ele nos ajuda e ajuda o próprio aluno a compreender em qual ponto do aprendizado ele chegou com as aulas que a gente teve e o quanto a gente consegue avançar a partir dali, né? O que a gente precisa, às vezes, retomar. Então, o questionário ele acaba ajudando bastante. O nosso andamento na unidade e o próprio andamento do aluno. Aí uma avaliação escrita individual ali, com pesquisa de aplicação no contexto de história gráfica, então mais voltado para a parte histórica, e fóruns de discussão, onde a gente consegue avaliar um pouco mais da participação, da capacidade de argumentação do aluno, e consegue também desenvolver isso com base nos tópicos que a gente vai pré-selecionando ao longo da unidade. E depois daí vem a questão mais da produção da marca mesmo, né? Que isso tem que ser um desenvolvimento mesmo individual ou em grupo, né? Então tem as etapas ali que a gente desenvolve, né? Depois trabalhando nos encontros presenciais, depois você volta para trabalhar o painel semântico, a busca de imagens e conceitos que tem a ver com a sua marca, né? Então você acaba montando essa produção individual em painéis semânticos, que é uma proposta inicial quando você pensa a marca,
que valores vão trazer sua marca, né? São valor de sofisticação, valor de saúde, um valor ligado à questão da infância. Então, você vai buscar imagens disso. Depois, a produção da marca, ela passa também por um período de desenho mesmo, lápis e papel. Então, é uma produção de geração de alternativas que você tem que desenhar, às vezes, 30, 40 marcas para depois escolher uma e depois vetorizar essa uma marca. Então, tem esse processo, que realmente é um processo de amadurecimento da marca. O naming também, que é uma questão de você pensar o nome, como é que esse nome está atrelado ao mercado, regras também para ver se esse nome já existe, se não existe, né? Então, a gente vai estar trabalhando isso, que isso tudo são etapas que trata muito da questão da autonomia mesmo do aluno, né? Então, ele tem que desenhar, ele tem que pensar nomes num brainstorm, né? Traz os nomes, a gente debate isso, né? Depois a análise de similares também, ver o que já tem no mercado, né? O que existe, se eu vou colocar uma marca de uma pizzaria, que pizzarias, o que eu quero? Se eu quero uma pizzaria vegana, por exemplo, eu tenho que buscar marcas desse nicho, ver como é que elas são propostas visualmente, né? Na sintaxe visual dessas marcas. E toda marca ela tem a produção de um manual. E daí é escrita mesmo, de um manual, que está em torno de 15 a 20 páginas, assim, mais ou menos em média, é o que a gente vê nos manuais de marca, onde tem todas as especificações técnicas para você apresentar o tipo de cor, a cor que vai no Pantone, né? Então, por exemplo, assim, o verde, vamos supor, 341 é o verde que eu vou utilizar, que o Pantone é uma indústria, né, que regulamenta as cores. Então, esse 341, por exemplo, é um verde que eu posso mandar para o Japão, minha marca, e vai ser o mesmo verde que eles vão estar imprimindo lá, né? Então, toda a especificação técnica ela precisa conter nesse manual da marca. Então, isso tudo é trabalhado, o que tem que ter cada passo a passo. A marca, quando ela tem toda a questão da questão das cores, né? Cromática, ela também tem que trazer uma versão em PB, ver as aplicações, né? Os mockups. Então, tudo isso é trabalhado. Então, uma parte é com orientações em sala, né? E outra parte é um trabalho que realmente de pesquisa e de produção de cada grupo, né? E de cada designer, né? Daí seria essa a nossa proposta. Fiquei curiosa com uma coisa. Posso perguntar? Como é que vocês estão trabalhando com a questão da inteligência artificial? Então, porque como depende da produção do lápis mesmo, né? Então, uma das etapas, muito da etapa do designer, ela acontece de uma maneira bastante analógica. Então, é papel, é lápis, é produção mesmo, ou mesas digitalizadoras, né? Também hoje a gente tem. Então, eles mostram 30, 40 variações dessas marcas, que são feitas no papel mesmo, em sala. Então, é uma produção que, ou em casa, né? Eles trazem essas folhas no grafite mesmo, né? E depois no trabalho de cores, que é feito com lápis de cor, com canetinha. Então, mesmo os processos mais modernos de design de grandes estúdios, eles passam por essa parte ainda muito analógica, ainda de uma produção que é da mão mesmo, do traço, né? Uma produção gráfica primária, como a gente chama, né? Então, isso é o processo criativo, né? Sim, então isso a IA ainda não pegou na mão na mão com lápis ali e desenhou no lugar deles, né? Então isso ainda faz parte, até essa discussão também da questão dos names, dos brainstorms, tudo isso também, e a própria questão da sintaxe visual também, a IA muitas vezes ela também não consegue, porque isso passa pela subjetividade humana, né? E pelos acordos que são feitos ali. Então, um azul perto de um preto, um azul perto de um vermelho, ele vai ter subjetividades culturais que muitas vezes a IA não tem como captar. É que outro dia eu ouvi um depoimento de uma designer que eles estavam no grupo com muita dificuldade de criar uma marca, tal, já estavam um tempo nesse processo criativo. E aí, quando foram para a IA, saiu uma ideia muito legal. E aí ela fazia uma reflexão sobre como
vai ficar o trabalho deles, né? Então, eu acho que esse processo criativo precisa ser preservado mesmo, né? Porque senão a gente vai se render demais. Uma outra questão que eu gostaria de comentar é que tem uma parte muito legal na disciplina de vocês, que é o histórico da tipografia, né? Aí eu fiquei pensando se esse tempo à distância vocês não poderiam utilizá-lo para fazer uma visita a um museu, a uma gráfica tradicional, porque uma outra questão que eu vejo que a gente tem perdido em alguns espaços na educação, que é a própria história das coisas, né? Como é que as tecnologias trazem muito isso para a gente. Está tudo muito pronto, é tudo muito agora, o que é passado já não serve, tudo fica velho muito rápido. Então, eu fiquei pensando se uma possibilidade não seria legal, a exemplo do que o nosso primeiro colega falou, de uma visita, de um passeio que contemplasse uma ida a um museu, uma biblioteca, espaços diferentes daqueles que a gente está comumente, eu não sei se caberia, se é um espaço muito pequeno na disciplina, se ela está mais centrada mesmo na questão do projeto, né, do desenvolvimento da marca. Mas quando eu li o planejamento, fiquei pensando, poxa, que legal, né? Poder ir visitar um museu ou uma biblioteca, esse tipo de espaço. O que você acha? Nessa questão, assim, hoje em dia a gente tem muito poucas gráficas artesanais, né? Ainda que trabalham com os tipos, né? A gente tem muito pouco ainda preservado dessa questão. Então, o que eu trago para eles entenderem essa questão, quando você trabalha tipo, né, que é uma questão criada lá desde Gutenberg, a gente traz a questão da estilogravura, então eles fazem alguns exercícios de estilogravura, alguns exercícios de desenhos com batata também, que o carimbo é um tipo, né? E o carimbo é uma coisa mais acessível que a gente pode trabalhar em sala, eles conhecem carimbo, né? Então eles produzem também carimbos para entender como funcionavam os tipos, né? Então, nisso é importante também ter esses encontros assíncronos, porque daí a gente monta como era montado, tem vídeos que falam como era uma chapa de tipografia, que letra por letra, de trás para frente, né? Então, tem todo um processo de tipografias artesanais que, no caso, aqui na nossa cidade, a gente não tem. Mas a gente tem vídeos que tem tipógrafos, né, famosos e que trabalham, e designers também que utilizam ainda esse tipo de metodologia, tipo, sei lá, o Rico Lins, que é uma coisa impossível de trazer para cá, que é um cara super top, mas a gente consegue ter acesso por vídeos, né? E então isso é um benefício também da gente poder trabalhar a prática, mas também ter essa questão no assíncrono, que eles veem como é que até a própria máquina de escrever, muitos assim nunca tinham visto uma máquina de escrever, né? Então eu trago uma máquina de escrever para eles verem que as letras têm, é como se fosse carimbos, né? Então tem todo um fundamento nisso, porque a tipografia ela é fundamental, né, para nosso mundo, né? Para a nossa história, né? A grande revolução tecnológica foi, né? A invenção da imprensa, uma das grandes revoluções tecnológicas, né? E acho que conhecer esse histórico é bem legal. Era isso, meus comentários, Dani. Você quer? Alguém gostaria de perguntar, de comentar? Vamos lá, gente. Fique à vontade. Janaí, André, obrigada, né, pelo compartilhamento. A gente pode meter o bedelho mesmo, porque a gente não acerte às vezes. É bom falar, se quiserem falar. Fiquem à vontade. Eu só gostaria de, né, parabenizar pelo trabalho, agradecer pela participação e também comentar alguns aspectos, acho que pensando, né, nessa relação EAD e presencial, que apareceu talvez mais
na leitura eu não tenho dado conta, eu acho que apareceu na fala de vocês, assim, da importância de que os tempos de atividades à distância, atividades assíncronas, como eles são importantes para respeitar, para considerar um pouco melhor o tempo de aprendizagem dos estudantes, né? Isso apareceu muito na fala de vocês, assim, de que em algumas atividades é interessante que a gente pense em fazê-las EAD, porque cada estudante tem um ritmo muito diferente e o entendimento, né, vai ser mais demorado, então que é mais, então assim, ó, é um outro aspecto, né, para a gente pensar quando a gente vai planejar, né? Então, quer dizer, essa atividade, os estudantes vão ter ritmos muito diferentes, então quem sabe essa para fazer para deixar para o momento assíncrono, né, para o momento EAD, seja interessante. Foi algo que apareceu, acho que na fala de vocês, que é interessante. Sobre o software, só uma dúvida, uma sugestão, quem sabe, não sei se vocês já trazem esse software sempre que vocês usam, ou se o estudante tem alguma possibilidade de pesquisar ou de trazer algum que ele conhece, mas é só uma dúvida, mais dúvida mesmo, né? E por que vocês optaram, em alguns momentos, aparece ali como estratégia leitura de textos como atividade presencial. Isso não é muito comum a gente ver, né? Acho que mesmo num 100% presencial, a gente sempre deixa a atividade de leitura, né, para o estudante fazer em outro momento. Assim, se vocês continuam fazendo essa estratégia, se fazem alguma dinâmica presencialmente para a leitura desses textos, como é que vocês trabalham a leitura de texto presencial? Então, respondendo à questão do software, né? O software que a gente tem aqui no IFSC, com muito custo aqui no IFSC Palhoça, que é uma briga, a questão das licenças, que é o pacote Adobe, né? Que é um pacote caríssimo, né? Mas que é o que o mercado, se você vai trabalhar numa grande empresa, né? Se você vai produzir, você vai precisar pelo menos ter uma noção do pacote Adobe, que é o que a gente trabalha com eles nos laboratórios aqui. A gente tem várias licenças, né? Não todas que gostaríamos, mas temos. Mas a gente também dá as opções do software livre. Então, tem o Crypta, tem uma série de software que também ele pode estar trabalhando, que tem recursos bons também, dependendo da proposta, né? Do que você for trabalhar, porque também não ficar refém, né, entre aspas, de uma máfia do pacote Adobe, que é o que a gente tem de melhor no mercado e que as empresas, se você vai trabalhar numa grande empresa, numa grande de publicidade, enfim, você vai precisar entender do pacote Adobe, mas também você pode produzir em outros, né? Então, isso também é dado essa opção. A gente também tem instalado nas nossas máquinas aqui também software livres, né, para que eles possam também no seu notebook, na sua casa, né, hoje quase ninguém tem computador, né, mas no notebook muitos têm, então, que ele possa também estar desenvolvendo em casa, né, esses trabalhos, né, então também é dado essas opções por uma questão de realidade, né, gente, porque assim, o pacote Adobe, mesmo para um estudante, se ele vai pagar R$80, 80 e poucos, né, que tá nessa, isso é caro, é muito caro, né, essa licença para estudante. E sobre os textos, quer falar um pouquinho? Eles foram, até vou recuperar aqui. É quando coloca ali a leitura de texto e material didático, fica um pouco amplo, né? Mas a ideia não é necessariamente ler grandes textos. São materiais mais breves ali. Eu coloquei junto com materiais didáticos de forma proposital, né? Às vezes, por exemplo, slides quando está revisando para fazer um exercício ou para acompanhamento da própria aula. A ideia não é fazer grandes sessões de leitura ao longo da aula presencial. Perfeito? Acho que talvez a forma como está descrito ali, ela acaba causando essa confusão. Mas a ideia não é essa mesmo. Até porque são ensino médio, né, gente? Primeira fase. Então, assim, não tem como trabalhar grandes textos, mas às vezes, assim, se a gente não pega esse momento para ler ali, às vezes não vão ler um conceito, né? Que às vezes é importante, assim, né? Então, rever esse conceito, saber, por exemplo, assim, o que é um painel de análise de similares, o que é o mockup. Então, você tem que realmente saber esse glossário e ler esses conceitos ali com eles, porque são questões da área técnica, né? Que eu sei que em casa eles não iam fazer isso, né? Então, não iam. Então, às vezes, a gente tem que recuperar essas questões em sala mesmo.
Ok, obrigada. Eu acho que é interessante isso, a gente fazer algumas dinâmicas de leitura, porque até para a gente repensar isso, né? Porque eu acho que com essa divisão EAD presencial, muitas vezes a gente acaba só assim, tudo que é leitura que é teórico joga para o EAD, né? Mas por que necessariamente? Então, eu acho que é interessante também a gente pensar que talvez algumas atividades de leitura, claro, leituras curtas, como vocês citaram, né? Às vezes com alguma dinâmica diferente, possam ser feitas também em sala de aula, né? Acredito que é perfeitamente possível, sim, dependendo do objetivo que a gente tem, né? Obrigada. Quer comentar mais alguma coisa, Rose? Ai, gente, é 3:08, meu Nossa, Deus. nosso Fala tempo muito, está muito fala muito. atrasado. Vamos embora. A gente se empolga e acaba falando demais nós também, né? O próximo seria, mas acho que eles ainda não chegaram, seria a Graziella, não os vejo aqui na lista, então se puder ser o próximo, seria a Andressa. A Andressa está aí? Também não observei se ela chegou, acho que a Andressa também não está. Também não, gente, a gente vai ter que ir passando para o próximo, vamos ver aqui a minha listinha, seria a Fabiana. Fabiana Bom, porque o outro sobrenome, Fabiana, o teu último, eu acho que eu não vou ter coragem de pronunciar, que eu posso errar. Não sei que tu me ajude. Pode falar, Fabiana, por favor, fique à vontade. Porque a Fabiana Rubini está aqui, mas pela lista seria primeiro a Fabiana Bom, mas vamos ver aqui, mas ela não se manifestou. Então, a gente pode passar, pode ser você então, Fabiana? Fabiana Mara Rubini? Pode sim, boa tarde. Ok, pode ser. Você quer apresentar algo ou a gente passa como apresentadora, se preferir? Eu gostaria, se possível. Rogers, por favor. Pronto, ele já te habilitou. Só confirma para mim se vocês estão vendo minha tela. Estamos, ok. Tá, então, mais uma vez, boa tarde. Eu assistindo a apresentação dos colegas, já não tive tanta certeza se o que eu fiz atende ao que vocês tinham solicitado, mas de qualquer forma é um aprendizado também. Então, para contextualizar, eu sou professora da área de informática e eu estudo essa questão dos letramentos digitais, dos multiletramentos, da tecnologia na educação. Essa disciplina que eu montei aqui, ela tem base em uma disciplina que eu já ministrei, mas ela é uma disciplina que eu montei aqui para o curso. Então, eu não trabalho exatamente isso tudo com eles, é algo que eu fui montando. E eu não dividia, como os colegas anteriormente apresentaram, isso eu faria, essa atividade seria presencial, essa EAD e assim por diante. A minha ideia foi montar um plano da disciplina no geral, né? Então, seriam letramentos digitais e práticas críticas em ambientes digitais. A ideia é trabalhar com a formação mesmo, pensar no sentido de como que eu vou trabalhar nos ambientes digitais. Então, deixei aqui delimitado uma carga de 40 horas, só para justificar. Então, eu trabalhei essa disciplina na especialização, né, num curso de especialização, então a ideia seria focada, né, no nível superior, especialização, nesse sentido. Trabalhar a questão do estudo dos letramentos digitais, né, qual que é a importância deles na sociedade, e que muitas vezes nós queremos que o nosso estudante ele seja apto e letrado digitalmente, mas, por outro lado, estamos cerceando eles dessas possibilidades no ambiente escolar, né, como talvez poderíamos trabalhar. Então, pensar nessa questão ali dos letramentos digitais, falar sobre as práticas pedagógicas que integram os ambientes digitais, reflexões sobre a cultura digital, algoritmos, redes sociais, desinformação, que também está alinhada às questões do letramento digital, a cidadania digital,
que muitas vezes, muitas das questões sociais que nós precisamos resolver, até a questão de acessar aplicativos, SouGov, Meu INSS, elas são questões sociais que perpassam pelas questões digitais, então, para que eu seja incluído socialmente, eu também preciso estar incluído digitalmente, e a questão da inteligência artificial. Então, esses seriam os conteúdos trabalhados nessa disciplina. O objetivo, então, da disciplina é compreender os fundamentos da educação híbrida e sua aplicação no contexto educacional, analisar criticamente o papel das tecnologias digitais e do letramento digital na sociedade, desenvolver competências para a leitura crítica de mídias digitais em ambientes virtuais, planejar e aplicar práticas pedagógicas que articulem o ensino híbrido e o uso ético e consciente das tecnologias. Justificativa para essa disciplina, então, como eu comentei, muitas das nossas interações como cidadão, elas perpassam pelas questões tecnológicas. Então, a escola, sendo uma extensão da sociedade e vice-versa, tem esse papel também de instruir tecnologicamente como que o cidadão vai poder usufruir dessas questões. Como estratégias da disciplina, então, aulas síncronas e assíncronas, discussões sobre documentários, podcasts, reportagens sobre algoritmos, inteligência artificial e redes sociais, análise crítica de memes, fake news, influenciadores e conteúdos virais, produção de blogs, podcasts, vídeos e reflexões sobre o uso ético das tecnologias, e fóruns virtuais e debates presenciais sobre os temas, né, acima citados. Como recursos, então, além das atividades presenciais, também plataformas de aprendizagem, ferramentas para a criação de conteúdo digital, celulares, notebooks, tablets, os quais fossem necessários. E como forma de avaliação na disciplina, então, a participação nas atividades síncronas e assíncronas, a elaboração de um projeto final que integre os princípios da educação híbrida com uma proposta crítica do uso das tecnologias, e a produção de mídias autorais, né, com uma reflexão crítica. Então, produzir esses vídeos, blogs, podcast, numa perspectiva crítica do uso, né, e da função dos letramentos digitais. Seria mais ou menos essa a minha ideia de disciplina, né, falando sobre os letramentos digitais e as práticas críticas nesses ambientes híbridos. Mas agora, como eu falei para vocês, eu percebi que ficou um pouquinho fora do que os demais colegas apresentaram. Dani, a gente tem o Lucas, que vai precisar sair daqui a pouquinho. Então, porque ele vai aplicar uma prova, eu vou sugerir que ele apresente e a gente comenta a Fabiana depois, pode ser? Daí a gente comenta junto. Pode ser, Fabiana? Pode, claro. Então tá bom, acho que mandou aqui na mensagem essa nova configuração do Conferência Web, que antes a gente via os usuários e as mensagens junto. Agora separou, eu confesso que eu ainda não estou... Eu esqueço de ir ali no bate-papo. Desculpa, Lucas. Ainda bem que a Rose viu. Não, sem problema, sem problema. Eu que peço desculpa por ter que sair mais cedo da disciplina, eu tenho essa prova para aplicar, e agradeço por terem possibilitado passar à frente. Peço desculpa também à professora Fabiana, porque acabei cortando a apresentação dela. Eu também, assim, eu não preparei nenhuma apresentação, nada, né? Mas permita também falar um pouco do que a gente tinha idealizado. Obviamente a gente pensou mais, acho que as pessoas viram que a gente pensou mais num esqueleto de disciplina, não algo tão profundo, mas assim, eu tenho que dar também o crédito à professora Janice, porque a ideia original foi dela, né? Ela que estava falando sobre uma disciplina que pudesse integrar os conceitos básicos aqui, porque a gente está pensando em fazer um curso integrado, né, ensino médio com técnico agrícola, né? Então a gente pensou, ela falou uma disciplina que a gente pudesse integrar os conceitos, né? E ela mesma falou assim, talvez pensar numa disciplina que a gente trabalhasse com termos técnicos agrícolas, né?
e que os alunos pudessem fazer as traduções, entendessem esses termos em inglês, né? Fizesse as traduções do português para o inglês, do inglês para o português, né? E eu peguei um pouco essa ideia e tentei escrever, né? Colocar um pouquinho no papel essas ideias, né? E nisso também a professora Raquel, que é professora de inglês, né? Que teoricamente seria a cabeça de chave aí da disciplina, né? Enfim, o grande pensamento da disciplina seria um pouco isso, né? A gente sabe que hoje, principalmente nas informações, né? Tudo que está sendo lançado, principalmente nos artigos, né? Está indo para a língua inglesa e então é importante a gente, de alguma forma, também facilitar a compreensão de alguns termos que não tem uma tradução literal, né? A gente não, tanto nosso em português como em inglês tem palavras ou termos que, se traduzirmos literalmente, vai ficar com uma expressão equivocada ou estranha, né? E então a gente precisa ter uma compreensão que alguns termos precisam ser ajustados, né? Então, o pensamento foi um pouco nisso, né? Aproveitar que temos uma disciplina de inglês e criar uma disciplina, digamos, paralela ou subsequente que pudesse fazer essa junção dos termos em inglês, né? E traduzi-los e, ao mesmo tempo, poder fazer com que os alunos pudessem aprender a traduzir para o inglês alguns termos que a gente costuma falar tanto nossos termos agrícolas, né? Passar para o inglês, né? E, a princípio, a disciplina, a gente pensou em primeiro momento para justamente trazer os alunos, para que eles pudessem se envolver mais, era usar, na verdade, vários termos que são usados hoje, né? Ver o que os alunos gostam, se gostam de, por exemplo, videogame ou filmes, enfim, né? A gente pegar alguns termos que são muito característicos dessas áreas, né? Ver aquilo que eles gostam, né? E tentar já nessa introdução, no início da disciplina, ir apresentando alguns termos, né? Para ver que existem termos diferentes, que precisam ter atenção. Talvez eles gostem muito de falar algum termo em inglês, mas talvez não tenham percebido que traduzi-lo eles literalmente não dá certo, o porquê disso, né? Então a gente começava a pegar um pouco essa parte que eles gostam e tentar trabalhar nisso também em termos específicos e traduzindo, né? E conforme a disciplina vai passando, a gente poder aprofundar mais nos termos em relação à agricultura, né? A gente também pensou, sobretudo, que as aulas em EAD seriam mais para fazer as atividades, ter exercícios, tarefas, alguns desafios, né? Que eles pudessem ser um momento de treinar e que cada um, dentro do seu tempo, pudesse ir fazendo as atividades, né? E também que a gente pudesse ter alguma forma, esse talvez o maior desafio nosso que a gente está pensando, de pensar como a gente também conseguiria individualizar algumas coisas, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais conhecimento em inglês, outras menos, e principalmente na desenvoltura, né? Porque para falar inglês, para falar algumas coisas, ouvir, as pessoas também ficam um pouco com vergonha de falar em grupo, né? Então a gente também está pensando como, se a gente, nessas aulas em AD, a gente não conseguiria trabalhar um pouco em um grupo menores ou um pouco algumas questões mais individualizadas. A gente até tinha pensado, mas isso era uma ideia assim que a gente pensou que talvez é uma coisa mais para o futuro, mais para frente, porque tem uns aplicativos, né, de celular que você vai treinando, né? Você tem os termos, aí você repete, você fala inglês, você escuta, né? E seria interessante ter algo assim para justamente nesses termos agrícolas, né? Que eles pudessem treinar, falar, escutar, né? Mas a gente precisaria desenvolver algum tipo de aplicativo, algo nesse sentido. Então, mas seria uma coisa muito interessante se a gente pudesse ter esse tipo de tecnologia empregada, né, aqui no Instituto, né? Outra parte seria a questão das viagens, né? Aqui o Instituto, a gente costuma fazer algumas viagens, mas em outras disciplinas, né? Cada professor meio que tenta ver algumas viagens para tanto para algumas propriedades, tem a Epagre aqui perto, né? Então a gente utilizaria as viagens para que os alunos pudessem ir conhecer essas propriedades, essas áreas,
e a gente aproveitasse os temas que foram conversados nas viagens para tentar falar alguma coisa em inglês, dos temas em inglês, traduções, falas, enfim, né? A gente aproveitaria essas experiências mais visuais, né? Para tentar fazer essas disciplinas, né? Enfim, foi mais esse pensamento, né, da disciplina. Obviamente, eu acho que está um pouco superficial, assim, naquilo que talvez a gente tenha pensado, talvez a gente tenha que ainda estruturar muito mais, né, a disciplina, mas a ideia foi um pouco isso. A gente não quis fazer aulas de inglês no EAD, né? A gente queria, na verdade, aproveitar o EAD para tentar fazer com que o aluno se aproximasse mais da disciplina, fizesse exercícios, fizessem práticas, fizessem algumas atividades que ajudassem a aumentar o conhecimento, né, a aprendizagem deles sobre os temas, né? E ao final seria interessante tentar pensar, fazer um glossário com vários desses termos, e aí eles poderiam ter isso para eles, né? Um glossário que ficaria com eles, que poderia ajudar no restante da carreira aí, essas traduções, né, português e inglês dos termos agrícolas, né? Seria essa a ideia. Ah, que joia, Lucas. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Você fez com a professora Raquel, né, o plano. E assim, algumas dúvidas que eu tive na leitura, então te ouvir foi bom, né? Porque realmente eu anotei em alguns momentos assim isso, em alguns momentos assim, muitos recursos, muitas atividades até relacionadas à carga horária da disciplina. Então agora, mas aí te ouvindo, né, de que ainda é uma disciplina que ainda não foi, né, colocada em prática necessariamente, então a gente percebe, entende isso. Mas acredito que vocês apresentaram assim, boas alternativas, boas possibilidades, né, que consideram, a meu ver, assim, os princípios, né, da educação híbrida. Acho que seja já desde de pensar nessa integração, você falou, né, do inglês geral, uma disciplina de inglês técnico, então já começa essa hibridização, né, nessa integração de disciplinas. Acho que é bem interessante. Acho que a ideia de vocês realizarem a primeira atividade como uma avaliação diagnóstica, podemos dizer assim, né, de ouvir os estudantes, de começar de um outro jeito, né, que eu até citei um pouco na atividade anterior, ouvindo o que os estudantes trazem, é bem interessante também. Vocês trabalham com, né, com pesquisa. Eu acho que a diversidade de atividades também está bem interessante, né, não são repetidas, vocês pensaram em bastante diversidade, que eu acho que é bem interessante também. E aí, acho que é isso que eu tinha realmente pensado, assim, se vocês olharem ali as estratégias e os recursos, em alguns momentos ali realmente faltam esses ajustes finos, como você colocou, mas eu acho que a partir do momento que for realmente para a prática, é questão de ajustar, porque acho que talvez tenha mais possibilidades do que vai dar conta quando colocar em prática, né, assim, dando esse feedback. E quando vocês colocam ali, eu acho que como objetivo, estudos dirigidos a instituições de pesquisa, extensão e ensino da área agronômica, né, e agrícola, eu acho que aí também é uma possibilidade para pensar em uma ação que vá mais a fundo num contexto prático, né, de uso desses termos, de fazer essa abordagem. Acho que é uma boa possibilidade aí. E isso de também gerar um glossário, assim, de que a disciplina gere, né, um produto que foi desenvolvido pelos estudantes, né, de valorizar o trabalho deles, também é super interessante. E isso que você falou agora, que não está lá na escrita, mas do aplicativo mesmo, aí seria... Só que aí, claro, a gente sabe que é muito mais complicado, né, exige muito mais tempo, mas que seria muito interessante de integrar, né, conteúdo, algo que é super atual, que é desenvolver um aplicativo, então pensar também em todos os aspectos técnicos e políticos e econômicos, inclusive que envolve o desenvolvimento de um aplicativo hoje, né, integraria vários conhecimentos e seria super legal. Mas que bom que vocês estão com essa ideia, né, que consigam desenvolver isso a gente fica curiosa só, né, Rose, de voltar a dialogar com vocês e depois saber o que foi colocado em prática, quem sabe a gente consiga retomar isso, né? Tomara. Então, Lucas, a ideia era que a gente voasse, né? Que saísse do nosso lugar de conforto.
Se a gente vai conseguir fazer isso tudo, não sei. Mas, eu acho que quando a gente faz esse exercício de sair do nosso lugar de conforto, já é muito legal, assim, porque isso faz bem para a gente também, né? Mudar as nossas estratégias, porque a gente fica tantos anos na docência e é um trabalho que pode ser extremamente repetitivo, mesmo mudando as pessoas. A gente sabe que cada disciplina, cada semestre é um semestre, mas se a gente não mudar nada, daqui a pouco é para cortar os cursos, que vai ficar um saco, né? Então, assim, tirar a gente desse lugar de conforto. E a gente que está nas instituições públicas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a formação dos sujeitos. Porque se nossa educação já é tão precarizada, a gente precisa, minimamente, para essas pessoas que estão com a gente, soltar bons cidadãos. Eu fiquei pensando que, poxa, que conteúdo legal esse para poder trabalhar a questão da tecnologia, da língua, da cultura, né? Tudo isso é hibridizar nosso conteúdo, assim. Por que tem que ser sempre esses nomes em inglês, né? Por que a gente tem que assumir uma cultura do outro? Por que alguns países que determinam esses nomes, né? Por que a gente tem que assumir essa cultura do outro? Porque quando a gente assume o nome em inglês, a gente assume uma cultura de um outro, né? E a gente referenda esse nosso processo de país subdesenvolvido, submisso, o país das commodities, é o país que não produz. Então, como formar também esses sujeitos para que comecem a pensar em outra lógica, né? A pensar em sujeitos que possam desenvolver tecnologia, batizar suas tecnologias com nomes nacionais e não só importar, incorporar, como se isso fosse natural. Não é natural, né? Isso foi imposto para a gente. Então, acho que todas essas discussões que pode gerar a partir disso que vocês estão falando também é hibridizar. E como a gente se propôs nesse curso, era também pensar em como formar esses sujeitos para o uso mais consciente e crítico das tecnologias, né? Não só assumir como dado, porque as tecnologias sempre são dadas para nós como uma grande benesse. E para nós, professores, como se elas fossem resolver todos os problemas da educação. A inovação, chegou a inovação, e se não deu certo é porque o professor fez errado. Só que não é assim, a gente sabe que as coisas são diferentes. Então, assim, poder formar sujeitos mais conscientes e críticos sobre o uso dessas tecnologias é muito importante. É muito importante. Eu acho que não tem nenhuma outra instituição capaz de formar os cidadãos para esse uso crítico e consciente da tecnologia do que nós, escola. Essa é uma responsabilidade nossa. Eu fiquei muito triste, porque recentemente o celular foi impedido de ir para a escola e isso foi aplaudido, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque ele tira um problema como se ele não fosse um problema da escola e trata essa instituição como um campo neutro. Isso não é problema nosso, ele ficou lá fora. E o que a gente deveria estar discutindo, de fato, é o que está dentro do celular, e não o artefato em si, tirar ele. A nossa obrigação, enquanto escola, é formar, sim, essas gerações para o uso disso daqui, que está sendo uma desgraça em muitos aspectos, né? E aí a gente também, enquanto educadora, a gente não pressiona mais por uma regularização das redes, por tudo isso que precisa nesse país, né?
E, então, eu acho que esses conteúdos, eles trazem uma carga de possibilidades muito grande, né, para a gente formar esses sujeitos. E aí a gente, com certeza, a gente hibridiza a nossa disciplina, a gente encharca a nossa disciplina com outras possibilidades. Parabéns pelo trabalho. Vocês são de Urupema, né? Vai estar frio aí, prepara. Já recebi até um alerta no meu celular para Floripa. O alerta ainda está piscando. Ainda está agradável aqui, mas a tendência é que a partir de amanhã comece a ficar nada agradável. A gente aqui vai de 24 a 14 ou 10, sei lá, imagina aí. Está agradável, a gente está com aquela jaqueta ali, imagina. Imagina só, a gente está assim. A hibridização debaixo da coberta. Mas obrigada, Lucas. Tá? Fique à vontade, se tu precisar sair. Agradeço. E Fabiana, né, de novo, desculpas, tá? Eu agradeço você ter possibilitado que o Lucas falasse primeiro. Deixa eu voltar aqui sobre o teu trabalho. Obrigada, né, por compartilhar conosco esse exercício. E eu realmente tinha ficado um pouco com essa dúvida, né? Que bom que você esclareceu que foi uma disciplina que você, claro, né, não imaginou do nada, mas ainda mais como uma possibilidade do que algo que você já venha fazendo. Então, esclareceu, inclusive, algumas das dúvidas que eu tive na leitura, né? Que apareceram, por exemplo, ali, você falava de 2 plataformas, né? Até citou, eu falei, mas no IFSC eles não usam uma plataforma só, já não tem, enfim, coisas desse tipo. Acho que esse conteúdo ele é muito interessante porque ele possibilita, é um conteúdo que ele também é o meio, né? Ele é um recurso, porque ele fala de tecnologias, sobre tecnologias, a partir de tecnologias, né? E claro, assim, a gente não pode trabalhar muito com essa questão do presencial e da EAD e do híbrido, porque, né, você acabou não detalhando muito esses 2 aspectos, mas acho que tudo bem, como você disse, sempre é um exercício, né, sempre a gente agora nesse diálogo aqui já faz essa troca e aprende, mas acho que é um conteúdo, uma proposta que carrega muitas possibilidades interessantes para pensar nesse híbrido, para pensar o que você faria, né, presencialmente nessa proposta, e o que poderia ser feito de forma síncrona ou online, né? Daí, repito, falando sobre tecnologias com tecnologias, né? E é isso que a professora Rose falou, se torna ainda mais essencial, né? Porque eu estou falando sobre usando aquele meio, então, inclusive, o próprio meio que você usa com os alunos para fazer o processo de aprendizagem pode ser objeto de estudo na própria disciplina, pode e deve ser, né? Pensado dessa forma, eu acho que é uma boa possibilidade. Então, assim, tem uma série de atividades assim, potencialmente muito relevantes, né? Você cita várias possibilidades de ação prática, de análise de contexto com a própria tecnologia, né? Mas como você ainda estava nesse exercício, assim, teve pouco detalhamento para a gente poder conversar um pouco mais, mas eu acho que tem um potencial enorme para fazer a educação híbrida, especialmente eu destaquei ali quando você fala de produção de mídias autorais com reflexão crítica, né? Então, a produção de vídeo, produção de blog, de podcasts, né? É bastante potencial, né, para exercer os princípios da educação híbrida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei. Não, acho que é isso. Acho que seria isso. Quer comentar mais alguma coisa, Rose? Eu queria comentar, não especificamente a Fabiana, mas eu acho que serve para todos nós, é que a gente tem uma tendência muito grande, e eu acho que o texto da Kátia, da Alonso, lá, e as outras 2 autoras, elas trazem isso com muita clareza para a gente transformar o híbrido só no online, né? Assim, educação híbrida, então, parte eu faço no ambiente virtual e parte eu faço presencial. E aí a gente vai criando modelos também, como a gente tem no presencial, né? O modelo vai para a sala de aula, é seminário, aqueles modelos padrões, né? E eu acho que o convite que a educação híbrida nos faz é para ir além disso, porque a gente
facilmente a gente traz um modelo para dentro do processo educativo e acaba reproduzindo muito velhas práticas, né? Com uma roupagem nova com as tecnologias, como se a gente tivesse transformado as nossas práticas pedagógicas simplesmente por estar usando um ambiente virtual. Não é isso que acontece, né? A gente coloca o velho no novo e aí muitas vezes fica até pior. E isso é muito forte também no nosso país, porque a gente tem a educação à distância nas instituições públicas, ela acontece muito via Universidade Aberta do Brasil, né? Que cria um modelo pelo financiamento. A gente tem um modelo padrão, né? E aí, quando a gente vai pensar em atividades à distância ou híbridas, a gente acaba assumindo esses modelos que já estão disseminados na nossa instituição. É muito difícil romper com o modelo da Universidade Aberta do Brasil, porque ele é condicionado pelo financiamento. Os nossos projetos pedagógicos, eles foram jogados assim completamente de lado, que no fundo acaba sendo um projeto pedagógico para qualquer curso, né? Porque a gente tem o mesmo modelo para tudo, com a mesma quantidade presencial, com a mesma quantidade de tutor, com o mesmo ambiente virtual, e isso nos congela muito, né? Então, assim, como a ideia de trazer educação híbrida é justamente essa, para a gente romper com esses modelos e não pensar somente a integração de um ambiente virtual, que é o online e o presencial. A educação híbrida na literatura, ela está muito associada a isso. Tem muitos autores que acabam fazendo trazendo isso como um conceito de híbrido, que é online e presencial, isso já seria híbrido. E os últimos estudos têm mostrado que o hibridismo ele pode ir muito além disso, então por isso que eu acho que é legal. Às vezes é legal a gente trazer alguns termos novos para a nossa vida, para a gente poder romper com as nossas velhas práticas. Então, era isso que eu queria comentar. Tem mais alguém para poder apresentar? Temos, seria a Fabiana, tinha dito que poderia apresentar na sequência, porque a gente tem ainda o da Graziella e o do Orlando. A gente não estava conseguindo Vocês me ouvem? Agora sim. Porque a Graziella e o Anderson ainda não chegaram. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, boa tarde, colegas. Boa tarde, professoras Daniela e Rose. Eu estou aqui no Instituto Federal, agora à tarde, daqui a pouco não, às 5h30 vamos preparar para a aula do noturno, né? Já com alguns atendimentos aos alunos, mas por isso eu estou com o computador aqui sem vídeo, né? E tive um probleminha aqui com o áudio, mas já pedi para os colegas da TI, eles já restabeleceram aqui. E eu gostaria, então, de conversar um pouquinho que o meu planejamento ali, ele contempla um pouco diferente dos colegas, que os colegas apresentaram unidades curriculares presenciais com algumas atividades EAD, e a minha é o contrário, uma unidade curricular da pós-graduação em EAD, totalmente em EAD, com alguns encontros presenciais. E eu até fiquei feliz, porque a gente moldou o curso recentemente e a gente conseguiu atender a nova resolução, né, do MEC para EAD. Então, nós somos um curso de pós-graduação totalmente EAD, distribuído aqui no estado e também fora dele, né, que nós temos essa possibilidade, né. Então, quando a gente fala totalmente EAD, a gente, na verdade, é híbrido, porque a gente já sentiu a necessidade, antes da resolução, a gente discutiu, não sei se é porque o grupo já estava maturando e amadurecendo alguns pontos, assim, da importância de ter
alguns momentos presenciais com os alunos, né? Então, nós colocamos uma avaliação no final, que, na verdade, ela é integrada, 2, 3 unidades curriculares, porque os alunos são de todo o estado, para eles se planejarem 1, 2 vezes por semestre de vir presencialmente, né? Para poder, então, fazer essa apresentação em grupo. E, assim, a gente também ter contato com os professores. Naquele dia, todos os professores do curso estão presentes, avaliam, conversam com os alunos, não só fazem avaliação, na verdade, assistem a apresentação, fazem os comentários, assim como vocês estão fazendo aqui conosco hoje. Na verdade, é uma forma de integração e, ao mesmo tempo, compartilhar o conhecimento entre todos, dialogar e, além disso, né, a gente tem a questão sempre da conexão, né? E a gente vê que esses momentos oportunizam muito isso, e fazer isso ao longo do curso, ou seja, a cada final de semestre a gente tem uma apresentação integrando todas as disciplinas com todos os professores, mesmo aqueles que não estão naquele semestre, mas os alunos já têm contato, para a gente, então, fazer esse momento e esse diálogo com os alunos presencialmente. Ao longo do curso tem as webconferências, né, que a gente grava e também disponibiliza para os alunos que não puderam assistir. E a gente também tem a possibilidade de fazer algumas atividades no Moodle, né? Que vale 50% da nota e 50% os outros 50% é essa apresentação presencial que eles fazem, né? Tipo um seminário. A gente faz um grande fechamento a cada final de semestre. Então, a gente mais ou menos pensou nessa direção. E é uma unidade curricular que, no caso específico minha, né, que a gente trabalha a questão da liderança e ética, é uma unidade curricular que a gente procura não só trabalhar especificamente com os principais conceitos, né, mas também trabalhar com muitos cases, né. Na área de administração a gente trabalha muito com isso, e de modo que fica disponível sempre para o aluno o canal no fórum aberto, permanente, né? A gente chama ali de dúvidas, mas na verdade a gente abre um grande fórum de discussão dos principais nuances que eles acabam achando interessantes e tudo, e a gente então procura fomentar e estar sempre em contato com eles para poder motivá-los, né? Outra questão muito importante que a gente procura entrar em contato com o aluno, fazer conexão com ele, né, antes de entrar no curso, né, de que modo? A gente acompanha já o processo de matrícula, a partir do que o registro acadêmico disponibiliza a lista dos alunos sorteados, né, a gente já entra em contato para ir municiando e orientando ele com e-mails, né, para todos aqueles alunos. Claro, no primeiro momento a gente põe um e-mail geral para todos, sem acesso de endereço para ninguém, né? Simplesmente com informativo, e nos colocando à disposição já para uma conexão, para tirar dúvidas, enfim, ali orientando dos prazos de matrícula para não perder e tudo mais. E a partir dali se forma uma conexão muito interessante, porque eles já começam ali a perguntar do curso, embora eles a gente já vai mandando os e-mails com as datas e tudo mais, mas começa uma conexão que a gente vê que ajuda muito na permanência e êxito, né? Porque o aluno realmente, ele se conecta e ele vê que do outro lado tem alguém sempre se manifestando, enfim, né? E isso a gente faz um rodízio entre os docentes, porque daí não fica pesado para ninguém e consegue vincular bem essa estratégia. Daí, iniciando o curso, daí vamos dizer assim, a prática do dia a dia ali no Moodle, né? Que a gente vai trabalhando, surge um assunto novo, uma coisa interessante, né? No meio a gente coloca como novidade, chama os alunos ali, abre às vezes um fórum, dependendo da importância que tem para o tema, né? Que a gente está trabalhando, para a unidade curricular que a gente está trabalhando. E o Padlet também, que é uma ferramenta que a gente eu gosto muito, assim, porque a gente coloca para o aluno, porque a gente monta o plano de ensino, monta tudo, mas tem algumas coisas, algumas expectativas que a gente não conhece todos os alunos, então é uma oportunidade, e eu já tive a oportunidade, a partir dali, colocar estudos e casos mais delineados para a realidade, para o interesse, né? E isso acaba ajudando nesse sentido, né? Então, basicamente, era
era isso, né? Unidade curricular, então, liderança e ética, que a gente procura trabalhar dessa forma aí. Dani estava pensando que se tiver mais alguém para apresentar, eu acho que seria legal apresentar. E a gente só fazer um fechozinho no final. Porque a gente vai dar um feedback, né? Eu acho, assim... Os colegas conhecerem a proposta um dos outros. Eu até peço desculpas, né, por a gente acabar tendo que apurar um pouco aqui, mas se não tiver problema, a gente faz todas as apresentações e faz um feedback geral no final, que a gente faltam mais duas só apenas. A gente tem a Marilane, não sei se ela está aí, deixa eu olhar aqui na listinha. Ela estava... Mariana. Aqui. Marilane e a Marilane está aqui. Pode. E eu não sei se eles vão chegar também. Outro que faltaria falta só da Graziela e do Anderson. A Marilane está sem áudio, não consegue. Não vai conseguir fazer. Não. E a gente tem o Anderson e a Graziela. Seria isso, né? Se eu não esqueci nenhum, acho que não. Deixa eu conferir aqui a minha lista. A gente tem mais dois trabalhos para apresentar, mas eu acho que o Anderson e a Graziela não conseguiram chegar também. Então, no fim, eu acho que o da Fabiana vai ser o último, se a Marilane não consegue. Tá, então a gente pode comentar a Fabiana e... eu acho que no fim vai dar o tempo. Acho que é isso. Legal. Se o Anderson e a Graziela conseguirem chegar agora no final, quem sabe eles apresentam, então. Mas acho que a gente pode ir tocando, Rose. Tá bom. Então vai lá, Dani. Você quer que eu comente ou você vai comentar? Pode falar. Então, achei muito legal a proposta de vocês. Acho que várias possibilidades, né? Vocês deram uma boa viajada, né? Como na pós-graduação a gente se permite mais, né? Eu não sei se é o perfil dos nossos alunos, porque na pós eles já estão mais maduros, eles topam mais, eles leem mais, talvez isso ajude, mas eu acho que na pós-graduação a gente consegue ir além, né? Na graduação, e na educação básica a gente fica mais congelado, né? Então, acho que a pós-graduação sirva de inspiração para a gente, né? Que a gente consiga se inspirar, criar coragem na pós, para levar para os outros níveis de ensino, porque eu percebo isso na minha prática também. As minhas aulas na pós-graduação, nossa, é muito mais dinâmica, a gente consegue voar muito mais. E as aulas na graduação, elas são mais congeladas, mais tradicionais. Então, acho que esse é um bom caminho, assim, que a gente se inspire lá na pós-graduação, nas especializações, no mestrado, no doutorado, para a gente poder trazer para cá, porque a prática da Fabiana, ela voou bastante, assim, né? Então, acho que trouxe várias possibilidades, que é bem legal. Eu acho que o que foi interessante também ela ter comentado até em relação a essa nova legislação, né, que saiu essa semana, assim, então acho que o lato sensu, né, nesse caso a especialização, tem até essa questão também da flexibilidade em relação a essa definição, né, de percentuais de EAD. A gente costuma também ter essas... E ela disse que eles mesmos perceberam, né, a necessidade de incluir, mesmo sendo um curso EAD, como ela relatou, né, diferente do que foi a experiência dos demais colegas, ela partiu de uma disciplina que poderia ter sido 100% EAD, né, mas que eles optaram por sentir essa necessidade de incluir algumas atividades presenciais.
E aí eu só queria tirar essa dúvida, Fabiana, acho que ela ainda está aí, né? Vocês incluíram as atividades presenciais, 30%, né? Você falou. Foi somente para fazer os seminários de socialização de atividades? Só me sana essa dúvida. Vocês fizeram alguma outra atividade, sentiram necessidade de alguma outra atividade no presencial? Foi só para fazer os clássicos, não, né? é a cada final de semestre. Ah, sim. Não, é a cada final de semestre tem um seminário que fecha todas as unidades curriculares daquele respectivo semestre, com a participação de todos os professores. Desculpa, com a participação de todos os professores. Independente deles estarem ministrando alguma unidade curricular naquele semestre ou não, mas daí a gente faz os seminários, os professores todos comentam o trabalho, tudo bem, faz um fechamento, né, e atende a dúvida dos alunos, né, enfim, a gente faz um coquetel, às vezes depois, enfim, alguma coisa assim, para agregar um momento gostoso, um momento de convivência, um momento de aprendizado, né, porque o aprendizado tem que ser gostoso, tem que conectar as pessoas. Então, essa a nossa proposta a cada final de semestre. Então foi mais para a integração. E vale 50% da nota das unidades curriculares daquele semestre, vale 50% esse seminário, e 50% o que cada atividade no Moodle de cada unidade curricular propõe, né? Uhum. Então foi mais para um fechamento, uma socialização e também para essa integração social também, né? Que vocês sentiram, imagino que tenham sentido necessidade que faltava, né, entre os estudantes. Nossa, na EAD, isso é muito legal. As pesquisas que a gente fez aqui durante os cursos, os alunos na graduação, eles diziam que o que segurava eles era as pessoas, os outros, né? Então, assim, a importância de a gente incentivar que eles trabalhem em grupo, porque um acaba segurando o outro, porque a gente tem muita desistência na educação à distância, eu acho que justamente porque as pessoas ficam isoladas, sozinhas, acaba desmotivando, e eles também diziam para a gente que quando tinha um polo, que tinha aquele coordenador, ou que se tinha atividades que possibilitavam essa socialização, isso acabava segurando eles no curso, isso era muito legal, assim. Então, ao mesmo tempo que você aprende, você consegue alcançar seus outros objetivos. Por exemplo, manter esses alunos no curso, né, que eles fiquem o mais tempo possível com a gente. Então, a gente tinha polos que a gente ia, era muito legal, sempre esperavam a gente com café, com alguma coisa da região, às vezes se organizava entre os próprios alunos, ou o polo, a prefeitura dava um jeito, porque os polos da UAB, eles são custeados pela prefeitura, né, então eles tinham essa possibilidade. Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de movimento, eu acho que melhora muito a permanência nos cursos de educação à distância, assim, que a gente consegue ter, de fato, um encontro. E o de vocês também é muito legal, porque esse encontro também é entre os docentes, né? Porque é outra coisa que a gente precisa hibridizar, que é a gente se encontrar entre as disciplinas, né? Porque cada um fechado no seu quadrado, por mais que a gente critique os currículos, fale os currículos, a gente está sempre fechado nas nossas caixinhas, né? Então, romper com essas caixinhas, criar lugares onde a gente encontre e possa estar junto, estudantes e professores, é muito legal mesmo. Eu acho que colabora muitíssimo para a permanência dos estudantes no curso. Já que não é fácil estudar, sempre é penoso, aprender não é fácil, que a gente tem alguns momentos que nos aliviem dessa carga do estudo, né? E eu acho que o momento legal é um encontro, estar junto, então, bem legal isso. Porque, só para terminar, outra coisa que acontece muito na EAD, o presencial é para fazer prova, né? Cada um lá individual, em cima da carteira, sozinho.
triste, né? Vai fazer a prova, faz no Moodle, sei lá, faz outro tipo de avaliação sozinho, mas acho que quando a gente está no polo é legal isso, é legal o encontro, é legal ter essa socialização toda, né? Eu acho que principalmente agora, né, Rose, eu acho que a nova legislação, na verdade, voltou a dar esse enfoque para a avaliação presencial, para a avaliação ser obrigatoriamente presencial, né, mas que a gente não perca as outras oportunidades, né, do que fazer no presencial, que não seja só um momento de conferência. Presencial é só para conferir se tu que estava lá no online é tu mesmo, né, você mesmo que está fazendo as atividades, que não seja só esse momento de fiscalização, né, acho que seja uma outra oportunidade de integração e mesmo de apoio, né, porque acho que essa coisa do pedagógico e do apoio motivacional, até vamos dizer assim, do apoio no outro, né? Acho que elas têm que unir essas duas funções, né? Acabam tendo que ser integradas assim. Na IAD isso é muito mais forte, talvez, do que a necessidade do presencial, né? Mas acho que, né, era isso, porque a gente também está no tempo, a gente sabe que vocês têm os compromissos de vocês, todo mundo se organizou, né, para as 2 horas, a gente teria mais uma série de coisas para conversar, mas já agradecendo aqui a participação de vocês, deixamos aberto aqui, se alguém gostaria de aproveitar esse momento que não é presencial, mas é síncrono, né, para fazer algum outro comentário, apesar de que a gente ainda vai estar mais uns dias acompanhando e conversando ali pelo Moodle, né, mas se quiserem aproveitar para fazer algum comentário, fiquem à vontade, senão a gente também já pode ir encaminhando para o encerramento, né, Rose? Isso. Então, eu vou começar super agradecendo vocês, paciência com as professoras, obrigada. A gente gostaria de ter feito um curso super diferente, mas a gente cai num modelo institucional também, daí, não sei, a gente acaba repetindo muitas coisas, então... mas sempre é um desafio para a gente, eu acho que a discussão com vocês foi super rica, assim, principalmente essa atividade final, adorei. Adorei ver vocês saindo do lugar comum, e isso me ajuda a gente também, né, a sair desse lugar, ter essas ideias e esses novos desafios aí. Acho que é isso. Obrigada, gente. Foi bom, muito bom estar com vocês. Sucesso aí na caminhada de vocês. Eu estou quase acabando a meu último semestre na universidade. Eu sou aquele ser raro que se aposenta ainda. Com salário integral, que é mais difícil ainda. Acho que eu devo ser meio dinossauro aqui, né? Porque a maioria de vocês já entraram numa época que isso não é realidade. Então, aí, sucesso e que belas formações saiam aí com a educação híbrida. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Também agradecer pela parceria, dizer que para mim, foi bastante inspirador também, motivador, porque eu estou voltando de um período de afastamento da docência, por conta do doutorado, né? Então fiquei 5 anos afastada, pelo menos do cotidiano, né? A gente sempre faz uma atividade ou outra, mas aquele cotidiano da docência, então eu sempre trabalhei com EAD e com presencial, com essa mescla das duas modalidades, né? Nos últimos quase 20 anos, e vou voltar agora no próximo semestre, então foi muito esse pontapé inicial, né? De voltar a conversar sobre essas questões da docência, assim, foi muito bom também para mim. A docência é sempre essa troca, né? A gente mais aprende do que ensina sempre, né? Parece virou um chavão, mas acho que é o chavão mais certo, né? Que tem, assim. Então, poder voltar a discutir sobre todos esses aspectos da docência, das especificidades, né, presencial, da EAD, das dificuldades, dos limites, possibilidades, foi muito bom. Então, agradeço por essa troca com vocês. E a gente ainda conversa pelo Moodle, né? A gente vai dar o feedback por escrito das atividades, como nós combinamos. Então, se quem tiver mais alguma questão, algum comentário. E a gente também segue, né? Tem nossos e-mails ali no Moodle, né? A gente pode passar, hoje tem bastante facilitado o contato, né? Somos da mesma área, somos docentes, então
a gente segue aí conversando, né? Se tiver algum interesse de fazer alguma troca também, que a gente possa se encontrar, né? Também aí mais para frente, tá bom, pessoal? Obrigada mesmo pela parceria e até breve. Queria agradecer os intérpretes, ao Roger. Obrigada, gente. Verdade. Obrigada. Muito bom estar com o intérprete aqui. A gente está com tanta dificuldade aqui na UFSC. Então, obrigada por estar com a gente. Obrigada, Roger. E o Roger No nome também. do departamento, nós é que agradecemos vocês, tá, gente? Então, tenham uma boa tarde e até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.